Como enxergamos define como vivemos, irmãos. Essa é uma verdade bíblica para nossas vidas. Deus se preocupa como nós enxergamos as coisas. Deus se preocupa como você está enxergando a sua vida, como você está enxergando a vida dele, como você enxerga as coisas dele. Esse texto é um texto clássico, porque fala sobre um homem cego que desejava voltar a enxergar. Em algumas traduções, ele era cego e queria voltar a enxergar, porque algumas traduções dizem, no final desse texto, que ele pede para Jesus voltar a ver. Ou seja, ele já enxergava, deu a visão, mas o encontro com Jesus restaurou a sua vida naquilo que ele precisava. O problema nem sempre é o que está diante dos nossos olhos. Por muitas vezes, o problema está na nossa interpretação das coisas, na forma que nós enxergamos, na forma que nós criamos perspectivas sobre as realidades da vida, sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre as guerras e lutas que nós enfrentamos, sobre até o propósito de Deus nas nossas vidas. É o que a ciência explica de cosmovisão, é como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a nossa vida, como nós enxergamos a vida do Senhor. Marcos capítulo 10 nos apresenta um homem que tinha olhos, mas não funcionava, irmãos, numa perspectiva espiritual que muitos não enxergavam, mas esse homem chamado Bartimeu enxergava. Pessoas que estavam ali enxergavam, mas não estava vendo o que Bartimeu estava vendo. Bartimeu era cego. A Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho e vivia dependente de esmola. Mas um dia ele ouviu uma notícia de que Jesus estava passando por ali. E aquela notícia fez com que ele tomasse uma iniciativa. Aquilo, quando chegou aos seus ouvidos, algo mudou dentro dele. Ele não podia ver Jesus, mas ele reconheceu quem Jesus era. Por isso que o grito de Bartimeu foi diferente da voz das pessoas que estavam vendo Jesus. Perceba, irmãos, que um homem que era cego estava enxergando coisas que as pessoas que estavam vendo não estavam enxergando. Isso é visão. Visão não tem a ver com vista. Visão é o que nós enxergamos de olhos fechados. Nessa noite o Senhor quer ajustar talvez a nossa visão. Ele quer fazer com que a gente passe a enxergar dentro de uma perspectiva dele. Que a gente passe a ver as coisas dentro de uma perspectiva dele, não nossa. É incrível como esse homem nos ensina, chamado Bartimeu, a não medir e avaliar as coisas simplesmente pelo que nós estamos vendo, mas que nós possamos ter uma visão que venha do alto. E aí ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a grande chave dessa história. Bartimeu não enxergava Jesus com os olhos, mas começava a enxergá-lo a partir de uma fé genuína. Sabe, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos cuidar disso, porque senão nós nos tornamos apenas religiosos. Nós proferimos uma fé em Cristo, nós estamos vindo para a igreja, mas se a nossa fé genuína no Evangelho, na pessoa de Cristo, não nos fizer enxergar as coisas diferentes, não nos fizer ver as pessoas de forma diferente, nós estamos apenas mudando de uma religião, talvez. É aqui que existe uma verdade poderosa, porque você pode estar diante de Jesus e ainda assim não conseguir enxergá-lo de forma correta. Os discípulos estavam ali com Jesus, mas muitas vezes não compreendia quem Jesus era. Tanto que quando Jesus acalma a tempestade no barco, eles questionam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os fariseus viram Jesus, mas o rejeitaram porque não conseguia enxergar quem Jesus era. A multidão que estava ali prensava Jesus, acompanhava Jesus de um lado para o outro,
mas nem todos tinham a fé suficiente para fazer enxergar as realidades que Jesus tem para nos acrescentar. Esse homem chamado Bartimeu não via Jesus fisicamente, mas reconheceu Jesus na sua identidade. Sabe o que nós precisamos aprender? É que a verdadeira transformação da nossa vida começa quando nós paramos de enxergar as pessoas, as coisas, com nossos olhos naturais e carnais. Porque a verdadeira transformação, ela começa na forma de a gente enxergar as coisas. A verdadeira transformação começa quando Jesus opera o milagre de abrir os nossos olhos espirituais, de tirar nossa cegueira espiritual, e a gente passar a enxergar as coisas com os olhos do Senhor, a gente passar a enxergar as pessoas com os olhos do Senhor, a gente passar a enxergar a igreja com os olhos do Senhor. Enquanto isso não acontece, a gente só enxerga com os olhos naturais, com os olhos carnais, e nada muda. Muitas pessoas caminham com Jesus, mas não enxergam Jesus da forma que deveriam enxergar. Talvez você tenha chegado aqui olhando para uma situação da sua vida, e Jesus quer que você saia daqui e comece a enxergar a mesma situação de forma diferente. Quantos creem nisso? Jesus pode mudar, tocar nos seus olhos e abrir a tua visão espiritual. Quantos creem que Jesus pode tocar nos seus olhos e fazer você enxergar a mesma situação, mas de uma forma diferente? Quem já viveu essa experiência de você conseguir enxergar algo na mesma circunstância que outra pessoa não está enxergando? É sobre isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Você está comigo aqui? Amém? Quais são as verdades que a gente aprende nesse texto? Primeira coisa, irmãos, é que eu preciso enxergar além daquilo que eu estou vendo. Isso é um exercício. Eu preciso enxergar as coisas além daquilo que eu estou vendo. Eu preciso ter uma perspectiva diferente das situações. Eu preciso ver o que está por trás das coisas que os meus olhos veem. Eu preciso ver o mundo espiritual que rege as circunstâncias. É por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores das regiões celestiais. Existe um mundo que está por trás. Existe uma situação que está por trás de cada guerra, cada luta, cada batalha. E nós precisamos estar nesse lugar. Amém? Amém ou não? A Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho. À beira do caminho, irmãos, na cidade chamada Jericó, uma cidade que era naquele tempo uma cidade muito importante, uma cidade que tinha muitos recursos, uma cidade que tinha muito comércio, era tipo a capital, era tipo uma São Paulo da vida. E Bartimeu estava lá, a Bíblia diz que estava à beira do caminho, ou seja, no lugar à margem, marginalizado, afastado. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência visual. E naquele tempo os deficientes eram excluídos, eram jogados à margem, jogados fora, não se via. Bartimeu era esse homem, mas ele não nasceu cego. Alguns estudiosos, a Bíblia não entra nesse mérito, mas alguns teólogos, estudiosos, citam que, por conta da citação do texto de Marcos, que ele era filho de Timeu. Timeu, ele era um general da guarda, naquele tempo servia o exército romano, mas ele se rebela e se revolta contra o exército, e aí a punição foi que confiscaram os bens dele, crucificaram Timeu, mataram ele crucificado, e para que o filho não reproduzisse o que o pai estava fazendo, eles cegaram Bartimeu, tiraram a visão de Bartimeu. Então esse homem, ele foi excluído, ele foi marginalizado, ele vivia à beira do caminho. Mas naquele dia Jesus marcou um encontro para mudar a sua forma de enxergar. Você já pensou, irmãos, esse homem vivendo marginalizado, largado à beira do caminho por uma experiência, por um trauma, por uma ferida? Quantos não vivem assim hoje? Por um trauma, uma ferida, uma experiência negativa,
perde-se a visão das coisas, perde-se a perspectiva das coisas, não consegue mais enxergar a família como uma bênção, não consegue mais enxergar a igreja como lugar de restauração, de recomeço, não consegue mais enxergar uma vida cristã, que é a vida que você precisa ter. Pessoas, porque foram feridas, viveram experiências negativas, perderam a visão. Talvez tenha muitas pessoas vivendo assim hoje, sem visão, sem enxergar as realidades das coisas. Mas aquele dia Jesus estava passando ali, o texto diz, e Bartimeu escuta o barulho e diz: o que está acontecendo aí? Alguém diz: é Jesus de Nazaré que está passando aqui. E aí a Bíblia vai dizer que Bartimeu responde de imediato: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a pessoa disse: olha, quem está passando aí é Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi. Perceba a diferença. A multidão, as pessoas diziam: Jesus de Nazaré. Enxergava Jesus como alguém comum, como alguém vindo de Nazaré, como simplesmente talvez mais um profeta naquele tempo. As pessoas que tinham a sua vista normal, mas não conseguiam enxergar Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa buscar em Deus a forma de nós descobrirmos quem é Jesus, para que Deus revele quem é Jesus na nossa vida. Nós precisamos conhecer Jesus, amém? Nós precisamos conhecer mais Jesus, não conhecer uma religião chamada evangélica. Nós precisamos conhecer o Cristo vivo, ressuscitado. Nós precisamos conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Nós precisamos conhecer Jesus como Ele é, amém? Amém? Não como as pessoas dizem, mas como Ele é. Bartimeu não ficou com o que as pessoas estavam dizendo sobre Ele. As pessoas diziam: é Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu diz: Ele é o filho de Davi. Ele é o Messias. Ele é o adorado, Ele é o esperado das nações. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é a estrela da manhã, Ele é o pão vivo, Ele é a água viva. Nós precisamos conhecer Jesus assim, por experiências. Você está comigo aqui nessa noite? Amém? Nós precisamos ir mais profundo na experiência com Jesus. Nós precisamos buscar que Ele se revele para nós quem Ele é. E Ele quer revelar para você, amém? Ele quer ter intimidade com você. Ele quer se revelar para você quem Ele é na sua vida. Quem Jesus é na sua vida. Quem Jesus é na sua vida, irmão. Que talvez para você Ele seja só Jesus de Nazaré. Mas nessa noite nós podemos ir mais além, pedir que Ele abra nossos olhos, nos faça enxergar o Jesus como o filho de Davi. Aquele que tem misericórdia de nós. Então Bartimeu, ele não vai pelo que as pessoas estavam dizendo. Irmãos, aqui fica uma lição muito importante para nós. A experiência do outro não define a sua fé. Não viva baseando a sua fé pela experiência do outro, pelo milagre do outro, pelo testemunho do outro. Você precisa viver o seu milagre, amém? Você precisa ter o seu testemunho de andar com Jesus e conhecer. Você precisa ir em busca de uma experiência mais profunda com Cristo. Você precisa experimentar do extraordinário de Jesus. Você precisa provar quem é Jesus, o filho de Davi, amém? Você está comigo aqui, irmão, nessa noite? Porque a gente está acostumado a uma religião, irmãos. A gente está acostumado a ser evangélico. Nós precisamos conhecer mais Jesus, experimentar mais dEle, experimentar mais do poder dEle, da graça dEle sobre as nossas vidas, de buscar os milagres que Ele tem para nós. Bartimeu não ficou com o que as pessoas estavam dizendo sobre Jesus. Jesus de Nazaré, mas Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo para todos: eu sei quem está passando por aqui.
Eu não preciso ver, eu só preciso crer que Ele é o Messias, que Ele é o adorado, que Ele é aquele que veio salvar os perdidos, mesmo sem enxergar. Bartimeu percebe algo que muitos que estavam enxergando ali não conseguiam perceber, e ele não deixa a condição das pessoas definir a sua vida, definir a sua forma de enxergar Jesus. Felizmente, nesse tempo, muitas pessoas estão mudando a forma de enxergar Jesus, de enxergar a igreja do Senhor, a partir de uma experiência com outras pessoas. Talvez você conheça alguém que é ferido com a igreja, que é desviado da igreja. Hoje tem mais desviado do que convertido. Muitas pessoas já passaram pela igreja, já serviram a igreja, até pregaram na igreja, mas hoje estão aí no mundo, porque passaram a enxergar Jesus pela perspectiva de uma experiência negativa com pessoas. Mas guarde o seu coração, irmãos, guarde o seu coração. Não enxergue Jesus baseado na história do outro, não enxergue Jesus baseado no que o outro diz, amém? Não passe a enxergar as coisas de Deus baseado no que as pessoas estão falando, não passe a enxergar a igreja do Senhor baseado no que estão falando sobre a igreja. Sua experiência precisa ser pessoal. Mesmo que alguém diga, é Jesus de Nazaré, você precisa dizer, não, é Jesus filho de Davi que está ali. Em nome de Jesus, Bartimeu nos ensina: a minha circunstância não pode determinar quem é Deus na minha vida, quem Jesus é para mim. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,7, nós não vivemos pelo que nós enxergamos, mas pelo que nós cremos. A fé, irmãos, não significa ignorar a realidade, mas significa não permitir que a realidade seja maior do que aquilo que Deus revelou para mim e para você. Não permita que realidades da sua vida, situações da sua vida, sejam maiores de quem Jesus é para você, de quem Jesus significa para a sua história. Hebreus capítulo 1, verso 3 declara que Ele é a expressão exata do ser perfeito de Deus. O próprio Jesus diz em João capítulo 14, quem ver a mim, ver ao Pai. Ele mesmo se identifica como sendo Deus. O Evangelho de João começa dizendo que no princípio Ele era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Então Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus em pessoa. Ele é 100% Deus, 100% homem. E nós somos necessitados da presença dEle. Mas a gente precisa parar de enxergar Jesus apenas com um olhar natural, um olhar religioso. Nós precisamos passar a enxergar Jesus com um olhar apaixonado, um olhar de alguém que entende quem Ele é na sua vida e entende a grandeza dEle. Mas como isso é possível, pastor? Quando a gente decide não interpretar Jesus pelas nossas crises. Talvez você conheça alguém assim, porque passando por lutas, dificuldades, e aí começa a enxergar o Senhor, a igreja do Senhor de forma diferente. E aí já não vem mais, abandonam a igreja, já não cooperam mais, não participam mais. Por quê? Porque é muita luta, está muito difícil. Por que não? Porque está tirando o tempo da minha família. Em nome de Jesus, irmãos, não permita que as circunstâncias definam e façam você enxergar Jesus de forma diferente. Porque é na forma que nós enxergamos que nós vivemos. É da forma que você enxerga quem é Jesus que você vive. É da forma que você enxerga o que significa a igreja, é a forma que você vive a igreja. É da forma que você enxerga quem é o Senhor para a minha vida, a importância que Ele tem, é a forma que eu vivo para Ele. Você está entendendo? Amém? Amém? Então você precisa deixar que o Senhor mude a sua visão, deixar que Ele toque nos seus olhos e abra a sua visão, deixar que você comece a enxergar de forma diferente. Não enxergue baseado no que o mundo diz, não enxergue baseado no que as outras pessoas dizem, mas a sua experiência com o Senhor.
É o seu particular com Ele. Você não pode interpretar Jesus pela sua crise, pela sua dor, pela sua perda. Você precisa interpretar sua crise, sua dor e sua perda com os olhos do Senhor, irmãos. Isso muda radicalmente a forma de a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia. Se a gente enxerga as dificuldades e a gente começa a olhar para Deus baseado nas nossas dificuldades, a gente vai talvez ver um Deus distante, a gente talvez veja um Jesus ausente, a gente vê um Deus que não está, parece que não está nem aí para nossas realidades, mas em nome do Senhor a gente não pode, irmãos, viver a nossa vida assim. A gente precisa passar a enxergar as situações com os olhos do Senhor. Busque isso. Busque isso. A gente aprende, irmãos, tem muita coisa na nossa vida que a gente aprende exercitando o olhar com os olhos do Senhor. Eu aprendi sobre família exercitando olhar para a família com os olhos do Senhor. Porque se fosse olhar para a família de onde eu vim, irmãos, talvez eu nunca aprenderia sobre família da forma correta. A razão de a gente continuar talvez apanhando em algumas áreas da nossa vida, continuar ainda sofrendo em algumas áreas da nossa vida, é porque a gente é teimoso para achar que a gente tem que olhar para as situações com nossos olhos normais e carnais. E a gente não aprende a mudar. E a gente não aprende a fazer diferente. Porque a gente só aprende quando a gente decide olhar com os olhos do Senhor. Decida olhar com os olhos de Jesus. Decida olhar como Jesus olha. Decida ir além, amém? Enxergar de forma diferente. É isso que nos torna pessoas convertidas. Alguém que é convencido. Quem estava dizendo para Bartimeu? Eram os convencidos que estavam ali andando com Jesus, mas diziam: esse é Jesus de Nazaré. Nós não somos convencidos, amém? Nós somos convertidos a Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando a gente decide realmente converter a nossa vida, irmãos, a gente converte a nossa forma de enxergar. A gente converte os nossos olhos. A gente converte o nosso coração. Deus se preocupa com a forma que você enxerga a vida. O Senhor se preocupa com a forma que você enxerga Ele. O Senhor se preocupa com a forma que você enxerga a igreja. Porque se a gente ficar com os olhos carnais, os olhos naturais para a igreja de Jesus, a gente se torna só consumidor da igreja. A gente não coopera com a igreja. E a gente ainda fala da igreja. E a gente ainda reclama da igreja. A gente ainda fala de algumas coisas, porque a gente está com os olhos ainda carnais. Comece a pedir: Jesus, me dá olhos espirituais para minha família. Eu quero enxergar essa pessoa como o Senhor enxerga. Irmãos, isso vai ajudar muito a você lidar com as dificuldades e a você vencê-las. Pensa nesse homem, que dificuldade para a vida dele. Um homem que não enxergava, não tinha visão, não tinha vista, mas ele tinha uma fé que ia além. Ele tinha uma esperança que ia além do que ele não estava vendo. E é isso que nós precisamos para um tempo como esse, amém? Amém? Você está aqui comigo? É isso que nós precisamos para um tempo como esse, irmãos, porque o mundo aí fora, cada dia está pior, irmãos. As coisas cada dia estão mais difíceis. As notícias, cada dia você liga o jornal, a televisão, é só notícia ruim, é ou não é? É só tragédia, é só morte. E cada dia parece que a coisa vai piorando. E como é que a gente, irmãos, quer permanecer perseverante na fé? É a gente não definindo quem o Senhor é pelo que as pessoas falam, pelo que a mídia diz. É a gente não definindo a nossa vida, irmãos, pelo que as pessoas estão falando e ditando. A Bíblia diz: não se conforme
com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? É mudar a forma de enxergar as coisas. E aí, naquele dia, foi o dia que Jesus marcou para abrir a visão de Bartimeu. Porque Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, reconhecendo quem Jesus era. Tem misericórdia de mim. Jesus parou, a Bíblia diz, e mandou chamar Bartimeu. Bartimeu vai até Jesus e diz: o que tu queres que eu te faça? Que eu volte a enxergar, Senhor. E Jesus diz: a tua fé te curou, homem, vá em paz. E a Bíblia diz que de imediato aquele homem volta a ver. Mas foi tão lindo e poderoso, irmãos, porque quando ele volta a ver, a Bíblia diz no final do texto que ele passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Essa é o reflexo de uma conversão genuína. É quando a gente começa a enxergar a vida com os olhos de Jesus e a gente entende que não há outro caminho a não ser seguir Jesus. Bartimeu poderia ter voltado para a sua velha vida, voltado para a sua casa, para a sua família. Mas nada mudaria a sua história. Naquele dia ele decide: eu quero seguir Jesus. Porque Jesus abriu os meus olhos. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Essa é uma verdade bíblica, irmãos. Se a gente não cuidar, o diabo cega os nossos olhos. É ou não é? É ou não é, igreja? É ou não é? É. Cega os nossos olhos. E a gente, irmãos, não consegue enxergar além de um palmo da nossa vista. E é a razão de muitas pessoas estarem esfriando na fé, estarem abandonando a igreja, estarem largando mão do propósito de Deus na sua vida, um chamado de Deus, é porque está deixando o príncipe desse século cegar o entendimento. Mas nessa noite, o filho de Davi está aqui nessa casa. E ele é especialista em abrir a nossa visão. Ele é especialista em tocar nas áreas da nossa vida que nós precisamos. Basta você dizer a ele. Porque Jesus sabia muito bem o que aquele homem precisava. Mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? Nessa noite a mesma pergunta vem para mim e para a sua vida. O que nós queremos que Jesus faça? Será que nós não precisamos, assim como aquele homem, que Ele abra os nossos olhos? Abre os nossos olhos, Senhor, para ver, para que eu possa ver a minha vida, eu possa ver os meus pecados, porque o diabo ele é tão miserável, que ele cega os seus olhos, e você fica dormente para os seus pecados. E você acha que não está pecando. Mas nessa noite Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez a melhor resposta para mim, para você nessa noite seja: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa me ver, corrigir a minha vida, e que eu possa enxergar a minha família, possa enxergar a tua igreja, possa enxergar o Senhor da forma correta. Enquanto a gente não enxergar Jesus da forma certa, irmãos, nós vamos enxergar outras coisas da forma errada. Enquanto a gente não enxergar a igreja do Senhor da forma certa, nós enxergamos outras coisas da forma errada. Então não embarace o seu coração e a sua mente naquilo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida. O final dessa história é lindo, porque diz que Bartimeu, ele passou a seguir Jesus. Antes ele estava lá, na beira do caminho, vivendo de esmola. Agora ele é um seguidor de Jesus, levando um testemunho vivo da transformação que Jesus fez na sua vida.
que eu e você possamos também viver assim. Que nessa noite Jesus toque nos nossos olhos e abra a nossa visão, para que a gente possa enxergar além do que a gente consegue ver. Você pode ficar no pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos aonde você está. Você pode colocar a mão no seu coração e orar comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a Tua palavra, e aqui estou eu, crendo que o Senhor está presente, aqui, como o Senhor esteve naquele dia, presente naquela cidade de Jericó. A pergunta que o Senhor faz para mim, é a mesma que o Senhor fez para aquele homem: o que queres que eu te faça? E eu quero te responder, Senhor, que o Senhor abra os meus olhos, me faz enxergar, me faz ter visão, Senhor, visão daquilo que o Senhor tem para mim, que eu possa, Senhor, enxergar a minha vida e corrigir áreas que são necessárias. Me faz enxergar, Jesus, a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Me faz enxergar, Jesus, o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua majestade santa. Me faz enxergar, Jesus, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é glorioso. Me faz enxergar, Jesus, não pelos olhos dos outros, me faz te enxergar pelos meus olhos. Me faz te ver, Jesus, não pela experiência do outro, me faz te ver, Jesus, pela minha experiência contigo. Me faz te conhecer, Jesus, não de ouvir falar, me faz te conhecer de contigo andar, Senhor. Me faz experimentar das Tuas maravilhas, Senhor, não de ver alguém sendo curado, mas te faz experimentar das Tuas maravilhas, experimentando da Tua cura na minha vida, experimentando dos Teus milagres. Me leva, Senhor, a esse nível de revelação. Abre a minha mente e os meus olhos, faz cair as escamas dos meus olhos, Senhor. Arranca de mim toda a naturalidade, toda a carnalidade, toda a dureza do meu coração, toda, Senhor, incredulidade da minha mente. Me faz ir mais além, Jesus. Essa é a minha oração nessa noite. Me faz ir mais além. Rasga os céus sobre a minha vida. Manifesta a Tua glória, Senhor. Me faz viver o sobrenatural. Mas começa mudando a minha forma de enxergar. Começa abrindo meus olhos. Começa abrindo a minha visão. Em nome do Senhor, eu não quero viver, Senhor, na naturalidade, eu não quero viver, Senhor, na carnalidade, de uns olhos humanos, de uns olhos simplesmente, Senhor, natural, aonde eu não consigo ver nada do reino espiritual. Nessa noite, toca nos nossos olhos e abre a nossa visão, nos faz ver o mundo espiritual, nos faz ver, Senhor, onde o Senhor reina, onde o Senhor está, majestade santa, onde o Senhor está governando sobre a minha vida e a minha situação, Senhor. Me faz ter visão nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Se o Senhor está nos perguntando: o que queres que eu te faça nessa noite? Assim como aquele homem Bartimeu disse: eu quero voltar a ver. Nessa noite nós estamos clamando. Nós como igreja precisamos abrir a nossa visão, precisamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar as Tuas maravilhas na simplicidade, no dia a dia, enxergar
enxergar a tua boa mão, o teu milagre, a tua provisão, os teus livramentos. Nos faz enxergar, porque enxergando nós vamos caminhar no sobrenatural, enxergando nós vamos confiar em Ti, Jesus. Em nome do Senhor, rompa nessa noite, irmãos. A palavra do Senhor para você nessa noite está na hora de você romper, está na hora de você sair desse lugar, como aquele homem que largou a sua capa de um salto só, ele saiu da margem. Ei, a margem não é o seu lugar, você não pode estar na margem. Existe um caminho de glória, existe um caminho do sobrenatural. Nós experimentamos de milagres todos os dias. E a maior batalha desse tempo é ter vontade, irmãos, vontade de estar nesse caminho. Porque a maior guerra desse tempo é que o inimigo tem colocado a igreja do Senhor à margem da sociedade. A igreja não nasceu para estar à margem, a igreja nasceu para ser cabeça, para estar governando no caminho. Nós temos uma unção de governo sobre nós. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diga assim: eu recebo a unção de governar nessa geração, governar nessa estação, governar sobre as circunstâncias. Mas precisamos enxergar o lugar que nós ocupamos, irmão. Abra os seus olhos, abra os seus olhos e veja. Nós não somos caudas, nós somos cabeça, irmão. Nós não somos escravos, nós somos livres. Nós não somos mendigos para estar vivendo de esmola que o diabo e o mundo oferecem. Nós somos filhos de Deus Altíssimo. Nós temos um lugar na mesa do Rei. Nós temos a herança do Rei sobre as nossas vidas. Nós temos a prosperidade do reino de Deus sobre nós. Mas sabe qual é o problema? É que a gente não enxerga isso. Porque nós somos muito humanos, irmão, muito natural, muito carnal. E a gente vive mendigando o pão, a gente vive mendigando a esmola. A gente parece que está lá, a porta do templo, a porta formosa, mas a gente vive só pedindo: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Jesus está dizendo: ei, em nome de Jesus, levanta e anda, sai desse lugar, irmão. Começa a enxergar de forma diferente, começa a enxergar a tua prosperidade. Nessa noite, Jesus está abrindo a tua visão para você ver que você é filho e filha do Rei, que você é alguém próspero, que você é liberto, que você é curada, que você é alguém bem resolvido, que você tem vida plena, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ah, meu Deus do céu, tem alguém aqui nessa noite que está ouvindo isso? Em nome de Jesus, irmão, está na hora da gente desbloquear e destravar, irmão. Que a gente fica olhando para a gente como coitadinho, como miserável, como favelado. Em nome de Jesus, irmãos, você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Você precisa se enxergar assim, abrir os teus olhos e ver. Você tem que ver Jesus na sua vida, irmão. Você tem que ver Jesus na sua vida. Talvez você está se vendo demais. Está na hora de você parar, se ver mais e ver Jesus em você. A gente precisa abrir a nossa visão, irmão. Sem visão a gente não vai para lugar nenhum. Sem visão nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar isso. Não é só sobre o que nossos olhos podem ver, irmão. É sobre o que a nossa fé nos fará enxergar. O que nos fez chegar até aqui não foi os nossos olhos, foi a nossa fé.
O que nos fará ainda viver coisas extraordinárias em Deus não é os nossos olhos, é a nossa fé. Fé não tem a ver com vista, fé tem a ver com visão. É o que os teus olhos não conseguem ver, é o que o teu coração te faz enxergar e sonhar. Está na hora de você voltar a sonhar. Sabe que Bartimeu pediu a Jesus? Me faz voltar a sonhar, Senhor. Eu quero voltar a enxergar. Se você não sonha, você não sai do lugar, irmão. Se você vive lá, ai, tá bom assim, Jesus tem algo maior para você, meu irmão. Jesus tem algo grande para nós. Jesus tem algo grande para essa casa. Jesus tem algo glorioso para essa igreja. Mas parece que a gente perdeu a visão. Não. Nessa noite Jesus está dizendo: o que é que você quer que eu faça? A gente está dizendo: abre os nossos olhos, nos faz enxergar, nos faz sonhar, Senhor.